E aí, pessoal, beleza? Sobre aquele pedido que nós fizemos na última reunião pedagógica, né, as avaliações diagnósticas, os professores estão me procurando com algumas dúvidas, então eu fiz esse videozinho, acho que vai resumir bem o que a gente precisa, tá? Na verdade, cada professor vai ter que elaborar uma avaliação diagnóstica por sala, para cada sala. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vou mostrar para vocês, ó. Um dos exemplos de avaliação diagnóstica percebam aqui, tá? Ela não está ligada diretamente ao seu componente curricular. Não precisa ser uma avaliação que tenha conteúdo do seu componente curricular. O que a gente precisa é que a gente faça um diagnóstico, por exemplo, nesse caso aqui, ó, da interpretação de um texto. A gente quer saber se o aluno consegue interpretar um texto. Então, ó, tem um texto pequeno aqui, ó, ele tem 5 linhas. E aí você entrega isso aqui para o aluno, um exemplo, tá? Essa eu já vou aplicar, não pode roubar essa minha diagnóstica aqui, porque eu já vou fazer essa semana. E aí o aluno preenche, né? São 10 afirmações baseadas nesse texto aqui, o aluno vai preencher, tá? O que é verdadeiro, o que é falso e o que ele desconhece. Olha que interessante, ó, vou ler o texto. Um negociante acaba de acender as luzes de uma loja de calçados, quando surge um homem pedindo dinheiro. O proprietário abre uma máquina registradora, o conteúdo da máquina é retirado e o homem corre. Um membro da polícia é imediatamente avisado. Perceba que isso aqui tem até um certo preconceito embutido aqui dentro. Na hora você vai pensar, o homem roubou a loja, né? Mas olha como estão as afirmativas, tá? Primeira, um homem apareceu assim que o proprietário acendeu as luzes. Isso aqui está verdadeiro. Segunda afirmativa, o ladrão foi um homem. Então perceba, em nenhum momento aqui no texto falou que o cara foi roubado. A gente acaba supondo, criando hipóteses, porque o conteúdo da caixa foi retirado e o homem corre. A gente acha que o conteúdo de uma caixa sendo tirado e o homem correndo é porque ele é ladrão. Em nenhum momento fala que teve ladrão. Neste caso aqui, a afirmativa 2 é desconhecida. Então, o aluno vai ter que prestar atenção no texto e entender o que está devidamente registrado no texto, sem fazer suposição nenhuma. Esse é um tipo de atividade diagnóstica. A gente vai conseguir compreender se o aluno conseguiu fazer uma leitura imparcial desse texto ou não. Até a gente mesmo, façam vocês esse teste, eu vou deixar algumas cópias lá na coordenação, façam esse teste aqui vocês e depois prestem atenção no que vocês responderam. Esse é um tipo de avaliação diagnóstica, bem genérica, não está vinculado a nenhum conteúdo específico de um componente curricular. Tem mais um exemplo aqui, ó. Lógica matemática. O professor de física, até química, matemática, que trabalha com cálculo, com interpretação, com a questão de lógica dos números, pode utilizar um exercício desse tipo. Aplica para os alunos um exercício só assim, ó. Aplica para os alunos e vê o resultado, vê o que eles devolveram. Depois vai tabular. Eu vou falar sobre o relatório também, tá bom? Isso aqui é um exemplo, pode ser um exercício só, pequenininho desse aqui. Entrega a folhinha para os alunos, eles preenchem, devolve para vocês e aí a gente vai elaborar um relatório. Mais um aqui, ó. A questão de um jogo de baralho e tal. Esse tipo de questão é do Enem, tá vendo? Vocês podem pegar uma questão de interpretação de texto ou de raciocínio lógico do Enem. Só que a dica é, não coloque as alternativas, tá? Não coloque, deixa o aluno fazer cálculo. Inclusive, nesse aqui, se você entregar a folha, avisa o aluno que ele pode fazer desenho. Aqui está dizendo, ó, num baralho com 52 cartas para jogar paciência, a primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, até a última que tem 7 cartas. Quantas cartas sobrou no monte? Nem conta eles vão fazer. Às vezes eles vão fazer o desenho, uma coluna, uma carta, 2 colunas, 3 cartas, eles podem fazer um desenho. Eles contam as cartinhas nesse desenho e conseguem saber quanto falta para chegar no 52. Isso é um tipo de aprendizagem visual. Tem aluno que é muito visual. Se ele não colocar no papel, se ele não ver o que ele está fazendo, ele não consegue aprender.
meu estímulo é visual, o meu estímulo de aprendizagem também é visual. Para eu fazer esse videozinho para vocês aqui, eu precisei fazer um roteiro. Sem roteiro eu não ia conseguir gravar nem 15 segundos de vídeo, tá? Então, num exercício desse, a gente consegue fazer esse diagnóstico. O aluno que é mais visual, que tem que fazer cálculo, ou que ele já faz de cabeça, não dê a resposta como múltipla escolha. É uma dica, tá? Para deixar o aluno pensar, rabiscar, rascunhar, para que a gente possa analisar esses rascunhos depois, ok? Mais um aqui, ó. Isso aqui é conhecimento espacial. A gente tem que perceber se o aluno tem essa compreensão espacial. É um desenho de um cubo. Se você recortar isso daqui e dobrar, a gente vai ver que de um lado vai ter o X aqui, né? Ele quer saber qual que é a face oposta ao X. Então, deixa eu ver. Dobrando aqui, se não me falha a memória espacial, vai ser o B. O B está do lado oposto ao X. Só que não deixem eles recortarem o papel. Se vocês forem dar um tipo de atividade assim, não deixem eles recortar o papel. Papel plano em cima da mesa, eles têm que exercitar a parte geográfica da mente, tá certo? Pode ser dado uma atividade de recorte, porque vocês podem também querer avaliar a coordenação motora. Às vezes tem aluno que não tem. Fala, olha, eu quero fazer uma avaliação diagnóstica da parte de coordenação motora. Professor de educação física pode utilizar um recurso, dar um papel para recortar, tentar montar algum cubo, alguma coisa assim, para ver se eles conseguem fazer. No final, tem que tabular tudo isso para a gente, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Criptograma, tá? Tem algumas palavras, eles têm que escrever as palavras aqui nesses quadradinhos e depois cada letra da palavra tem um desenho, tem um bichinho. Conforme eles forem acertando, eles vão substituindo nesse anagrama, ou seja, capacidade cognitiva de associação. Será que eles conseguem associar, tá? Então, pode usar criptograma, né? Um criptograma facinho, tá? Aqui tem algumas perguntas, eu puxei da internet rapidamente aqui, mas vocês podem associar ao componente curricular de vocês ou não. Façam um criptograma menorzinho, que vocês acham que eles vão dar conta de terminar, né, dentro da sua aula, e depois a gente vai tabular quem conseguiu, quem não conseguiu, quem acertou mais, menos. Vocês podem fazer a temporização. Quantos alunos entregaram em 10 minutos? E quantos alunos entregaram em meia hora? Quantos precisaram da aula inteira para entregar? Isso é uma quantificação bacana para a gente fazer na atividade também, tá? Para fins de relatório depois. Sopa de letras, ó. Sopa de letras é uma coisa bem simples, porém tem aluno que não consegue encontrar uma palavra se ela estiver escrita de trás para frente ou na diagonal de baixo para cima. Tem aluno que não consegue visualizar numa sopa de letras dessa aqui, uma palavra, por exemplo, o Brasil escrito de trás para frente aqui. E pode acontecer em uma sopa de letras aqui, em uma busca por palavras, tá? Então, é uma ferramenta, vocês podem utilizar isso também como avaliação diagnóstica. Um joguinho de labirinto, tá? Impresso, eles vão pegar a caneta e riscar. Vocês vão ver coordenação motora, capacidade deles, se eles encostam na linha, se eles borram, se eles passam por cima. Isso aqui é uma coisa simples que dá para a gente fazer uma avaliação diagnóstica também. Anagrama, ó, forme o maior número de palavras com as letras. Então, vocês podem quantificar. 5 alunos conseguiram escrever 10 palavras. Alguns alunos conseguiram só 5. A grande maioria só conseguiu 3 palavras. É um tipo, né? Esse anagrama é um tipo de atividade diagnóstica também, de avaliação diagnóstica. Outras atividades, ó, um ditado, vocês podem perceber se eles demoram, se eles conseguem compreender. Apresentação oral individual. Leitura de texto tipo jornal nacional. Eu fazia muito isso na época do projeto de leitura. Pegava um texto bem grande, bem extenso, tá? Passava no laboratório para eles, ou imprimia um para cada um, e aí o primeiro aluno lê um parágrafo, o aluno de trás tem que dar sequência, não pode parar, lê o segundo parágrafo, o de trás dá sequência e vai, não pode parar. Faz com que a sala inteira preste atenção no que está sendo lido pelo colega, ele tem que acompanhar a leitura, e a hora que chegar a vez dele, ele tem que dar uma sequência corrida nesse texto. Fazendo isso, vocês também vão ter uma noção geral da sala, essa percepção, tá?
interpretação de texto longo, curto, enfim, se você bater lá no Google, avaliações diagnósticas, tipos de avaliação diagnóstica, vocês vão encontrar bastante coisa. Procurem avaliações diagnósticas em grupo, tá? A gente não está precisando, neste momento, fazer avaliação individual. Por enquanto, a gente quer da sala, tá? E o importante é que cada professor desenvolva uma por sala. Pode ser a mesma, você que dá aula em 10 componentes, em 10 salas diferentes, você pode usar um tipo só e aplicar a mesma atividade em todas as salas. Não tem problema, até facilita para você. Eu dou aula nas 6 salas do ensino médio. Faz uma atividade só e passa para 6 salas do ensino médio. Relatório, gente, bem simples. Vai ser um por sala. Eu já marquei aqui, ó. Informa o tipo de atividade. Fiz uma atividade de lógica matemática, fiz uma atividade de raciocínio, fiz uma atividade de leitura e interpretação de textos. Se você se sentir mais confortável, põe uma cópia da atividade no seu relatório. Apliquei esta atividade, tá? E o relato, tá? O retorno para a gente, a quantificação do resultado da sala. Por exemplo, tá? Você pode escrever, o relatório pode ser só assim. 50% da sala concluiu satisfatoriamente e 50% foi muito ruim. Tá? Dois tipos, né? Você fez uma atividade que só teve 2 tipos de resultado. 50% foi muito bem, 50% da sala não foi legal. Outro, 10% da sala gabaritou. Fez a atividade assim, muito rápido e acertou tudo, concluiu satisfatoriamente. 60% da turma foi razoável, 30% foi péssimo. Tá? Pode colocar por aluno também. 8 alunos concluíram, ou seja, chegaram ao final da atividade, tá? Então, eles concluíram, depende da atividade, não é nem satisfatório ou não. Eles concluíram, conseguiram chegar ao final. 10 alunos chegaram na metade da atividade e 20% não fez nada, nem entendeu o que tinha que fazer. Tá ok? Espero ter ajudado vocês. Estou à disposição aqui no ETEC. A hora que vocês precisarem, mandam um zap aqui para mim. Vamos fazer um agendamento. Se quiserem me mostrar a atividade que vocês têm, vocês sabem que palpite eu dou de monte, tá? A gente vai conversando, a gente vai ajustando isso daí. E por favor, pessoal, nós precisamos disso para 14 de abril. Falta bastante tempo ainda, falta mais de um mês. Só que o quanto antes vocês forem aplicando, lembrem-se, tem professor que às vezes tem 10, 12 componentes. Vai ter que aplicar nas 10, 12 salas que ele tem. É um por sala, tá certo? Procurem mandar para a gente o quanto antes. Eu vou fazer um link e vou postar nos grupos para que vocês subam esse relatório no Word mesmo, tá? Uma folhinha do Word lá. Sobe para a gente lá no Word esse relatório. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. O que precisar é só procurar a gente. Valeu? Beijão para vocês, até mais.